Fala, meu povo! O frio chegou aí? Chegou não, voltou, né? Deu uma esquentada e agora esfriou de novo. Aqui no meu termômetro tá marcando 17 graus. É um pouco frio aqui para Pereira City, né? Como eu sempre tenho feito, eu quero deixar uma meditação para vocês nessa manhã, que está aqui no livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Em determinado momento, Jesus ele está quase no fim já do seu ministério, ele está se encaminhando para Jerusalém e ele começa a explicar para os seus discípulos ali o que iria acontecer, né? Que ele seria entregue às autoridades, que ele sofreria, que ele seria crucificado e que ele morreria, né? E nesse momento surgiu uma discussão entre os seus discípulos, né? E acontece um fato interessante. Olha só aqui no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, o verso 20 também diz assim, ó: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: Que queres? Disse ela: Concede que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E aí Jesus conversa ali com a mulher, né? Você não sabe o que você está me pedindo, né? Na verdade, os discípulos eles tinham o entendimento de que Jesus viria estabelecer um reino físico, né? Eles estavam debaixo da opressão do Império Romano. E eles entendiam que o rei que era prometido nas Escrituras era um rei físico, que ele viria e derrotaria o Império Romano, tiraria os judeus daquela opressão, daquela perseguição do Império Romano, estabeleceria o reino novamente em Israel. E na verdade o reino de Jesus não tinha nada a ver com isso, era um reino espiritual. Ele veio para mudar o pensamento das pessoas, para trazer uma metanoia, uma mudança de mente, né? E aqui a mulher está entendendo que ele teria um reino e ela pede para que os filhos dela, né, Tiago e João, se assentassem uma à direita, outra à esquerda ali, quando Jesus estabelecesse o teu reino e sentasse em uma cadeira de autoridade, né? E no verso 24, é um fato interessante, ó. Quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os a si, disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uau! Jesus tinha uma pedagogia divina para ensinar, né? Ele ia no mais profundo da alma dos seus discípulos para ensinar algumas coisas, para abrir os olhos de coisas que eles não estavam enxergando, né? E aqui, quando eles quando a mulher faz esse pedido e os outros 10, né, ficam indignados ali, e aqui o texto não diz se a indignação é porque ela foi falar com o mestre, importunar o mestre para que os 2 sentassem à direita e o outro à esquerda, ou se porque os outros 10 também queriam um lugar de destaque. Talvez uma secretaria ali, né? Um ministério da educação, da saúde, alguma coisa assim, né? Então o texto não fala se eles ficaram indignados porque ela estava incomodando o mestre ou porque ela chegou primeiro para pedir algo que eles também queriam. E aí Jesus ele dá esse norte aqui, ensina, né? Para que eles fossem servos, né? Eles estavam entrando em um ambiente de competição. E eu acho que o primeiro ensino aqui nesta manhã é isso. Eu gostaria de dizer para você,
Saia desse ambiente de competição. Saia desse ambiente de disputa. Quem entra nesse ambiente de disputa é porque não conhece ainda a sua identidade, não sabe ainda o seu valor, não sabe ainda a sua particularidade, a função que você consegue exercer. Saia desse ambiente. A única disputa, a única batalha que você precisa ter é com você mesmo, é interna, não é externa, não é com o outro. Batalhe com você mesmo. Batalhe para você ser melhor. Batalhe contra o seu individualismo. Batalhe contra o seu egocentrismo. Batalhe contra a sua falta de motivação. Batalhe contra a sua falta de determinação. Batalhe contra a sua passividade, que tudo está interno. Tem muitas pessoas batalhando, competindo externamente, quando deveriam competir com aquilo que está travando elas, com aquilo que está impedindo elas de crescer. Saia desse ambiente de competição externa. Você tem valor. Você tem habilidades que nenhuma outra pessoa tem. Podem ter habilidades parecidas com a sua, mas não iguais à sua. Tem um texto em 1 Coríntios, no capítulo 12, que diz que um corpo ele tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Nós fazemos parte de um corpo e cada membro tem a sua função. O pé não é igual à mão, mas o pé tem a sua função e o seu valor. A mão tem a sua função particular e o seu valor. Cada membro tem a sua função. E nem por isso a mão fica competindo com o pé. Saia desse ambiente de competição. Isso vai fazer mal para você. Isso vai te trazer ansiedade. Isso vai te levar para um lugar escuro, para um lugar egocêntrico. Um lugar onde às vezes você pode nascer no seu coração um desejo até de derrubar outro para conseguir aquilo que você quer. Saia desse ambiente. Batalhe com você, batalhe internamente, batalhe para ser melhor, batalhe para amar mais, batalhe para trazer paz, batalhe para ser mais generoso, batalhe para ser mais perseverante, batalhe para estabelecer a bondade, a benignidade, batalhe para se controlar, para ter domínio próprio. Essa batalha é interna, não é externa. Saia dessa competição externa. Você tem valor, você tem o seu valor particular. E veja só, a outra parte que eu achei interessante está no verso de número 28, né? Que Jesus fala assim: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É assim que vocês devem ser. Jesus nos deu o exemplo. Precisamos servir. Precisamos estender as mãos. O meu próximo, ele não pode ser invisível para mim. As pessoas que estão passando necessidade, elas não podem se tornar invisíveis para mim. Eu preciso enxergá-la. Veja só, nós estamos em um tempo onde as pessoas vão às suas igrejas, às suas comunidades, às suas reuniões em um domingo à noite, mas no decorrer da semana elas não conseguem desenvolver aquilo que elas aprenderam no domingo à noite. Elas cumprem os seus rituais, a sua religiosidade em um domingo, cumprem o seu papel em um domingo à noite, em um culto, ou em uma missa, ou em uma reunião. Mas aquilo não consegue fortalecê-las para elas continuarem a serem aquilo que elas eram no domingo à noite, no decorrer da semana. Elas não conseguem permanecer, ser transparentes no decorrer da semana, como elas foram no domingo à noite. Nós precisamos ser servos,
Jesus nos deu o exemplo. Nós precisamos enxergar o nosso próximo. Aquele que está passando dificuldade, aquele que está precisando às vezes de um abraço. Ele não pode ser invisível para mim. Em Tiago, na carta de Tiago, diz que a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados e continuar incontaminado deste mundo, pelos prazeres deste mundo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela corrupção, pela mentira, pela deslealdade. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Saia desse ambiente de competição. Saia desse ambiente de disputa. Você tem o seu valor individual. Batalhe aqui dentro. E seja um servo. Ajude as pessoas. Peça para Deus abrir os seus olhos, que Ele vai mostrar ao seu lado que tem pessoas precisando de você. Tem pessoas precisando que você estenda as mãos. Às vezes tem pessoas precisando apenas do seu abraço, apenas de uma palavra. Ligue para alguém hoje. Que há tempos que você não fala. Pergunte se está tudo bem. Às vezes alguém da sua família. Entre em contato com alguém. Sirva. Seja útil. Você tem o seu valor. Saia desse ambiente de competição externa. É um ambiente que vai te fazer mal, vai te adoecer. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa quinta-feira, né? Hoje, dia 9 de julho de 2020. Que você tenha um dia abençoado debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima!